Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Democracia, pelo PT na Câmara e pela página do nosso líder Paulo Pimenta. Seja muito bem-vindo, esse é o Democracia no Ar. Hoje nós estreamos a nossa vinheta, um design novo. Já quero com muito carinho, muita gratidão cumprimentar o nosso design John Roots por todo o trabalho, por todo o empenho e receber nesse dia que é muito especial por vários motivos, e a gente vai contar para você ao longo do programa, o nosso líder da bancada, Paulo Pimenta, e o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor Eugênio. Prazer estar aqui com vocês, nossos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham tradicionalmente esse espaço aqui que se tornou uma referência, né, para todo o Brasil. Eu sempre digo para a Ana que não existia um espaço como esse, onde o pessoal pudesse começar o dia bem informado, né? E hoje todo o Brasil aguarda, né? E os convidados aqui, doutor Eugênio, que está todas as semanas aqui contigo, vou pedir para o pessoal compartilhar, ampliar aí o nosso alcance, que a gente tem muita coisa importante. E parabéns aí ao John, parabéns a toda a equipe aqui do nossa TV na Câmara, aqui, né? Da TV do PT na Câmara, que realmente está cada dia mais profissional, cada dia melhor aqui o trabalho da nossa equipe, Ana. Bom dia, Eugênio. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Acho que esse veículo é importantíssimo. É uma forma de realmente transmitir para a militância e para as pessoas que realmente estão preocupados com os destinos desse país, né? Uma visão mais realista, mais concreta do cenário político do país, né? Eu acredito que esse veículo realmente cresceu muito porque há um espaço que nossa grande mídia não ocupa, né? Que é o espaço, vamos dizer, do noticiário e do debate sincero, né? Do debate claro, com todas as letras do que realmente está acontecendo no país. Então, vocês estão de parabéns. Realmente, eu fico sempre muito lisonjeado quando sou convidado para participar desse programa. E nós vamos pedir a cada um de vocês que vão fazendo o que o nosso querido e aguerrido líder pediu, que vamos clicar lá em compartilhar, copiar o link e espalhar pelas mais variadas redes para que cheguemos no Brasil e no mundo todo. E ao mesmo tempo colocando as inúmeras hashtags de hoje. Vamos começar, né, líder, com Tacla vai falar, Tacla fura bolha e lava a toga também. Não, essa nossa hashtag Lava a Toga aí anda fazendo sucesso, né? Que é o nosso projeto meu e do deputado Vadir Damus, que outra hora a gente até pode falar sobre ele aí, né? E o dia muito importante, hoje, 10 horas da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, o advogado Rodrigo Tacla Duran vai falar e todos no Brasil querem saber, ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, nosso líder Paulo Pimenta, por que Sérgio Moro não quis ouvir Tacla Duran até agora? É muito simples. Tacla Duran, ele vai colocar às claras essa metodologia fraudulenta que é utilizada na coleta de provas na Lava Jato, né? A metodologia consiste no seguinte: o Ministério Público junta 3, 4 dados isolados, força uma relação entre esses dados, desenha um quadro que não tem, na maioria das vezes, nada a ver com a realidade e busca, então, confirmar esses dados através de depoimentos que são ajustados às necessidades daquele panorama fictício, né? E, para isso, usa todos os métodos lícitos e não lícitos, né? Não lícitos porque, claramente, há uma extorsão, né? Nessas delações premiadas. As pessoas são confrontadas com, vamos dizer, a perspectiva de ficarem anos a fio na cadeia, muitas vezes por crimes muito pouco esclarecidos, né? São ameaças, mas ameaças à reputação das pessoas, porque a Lava Jato joga com a mídia, né? Então essas pessoas acabam entregando o que elas não têm, né? Simplesmente para manter o seu status quo. É uma coisa muito diferente daquilo que se chama colaboração premiada em outros países, em que a pessoa busca o Estado,
ela busca o Estado porque está correndo risco de vida e quer o socorro do Estado. E para realmente receber esse socorro, também se compromete a colaborar com o Estado para desbaratar uma organização violenta, né? No nosso caso, não. As pessoas que estão sendo chamadas para depor, elas só querem uma coisa: manter o seu alto padrão de vida, né? Ou seja, voltar para suas coberturas duplex na Barra da Tijuca e continuar bebendo o seu uísque de 30 anos. E quem colabora com o Moro pode ficar tranquilo, que é isso que ele vai receber, são penas pífias por crimes aparentemente graves, né? Mas desde que entreguem aquilo que eles não têm, né? Um caso típico disso é Léo Pinheiro, né? Léo Pinheiro, que quando foi preso, disse que Lula não tinha absolutamente nada de errado em relação ao OAS, não tinha absolutamente feito nada que fosse antirrepublicano, era uma pessoa absolutamente correta. Um ano depois, no desespero de ter sido condenado a 26 anos, no momento que o TRF aumentou sua pena, ele resolve falar coisas que não têm nenhum cabimento, que não faz sentido nenhum. E é a única prova utilizada por Moro, diante de 73 outros testemunhos favoráveis ao Lula, a única prova utilizada pelo Moro para, não dizer, não é nem condenar o Lula, para tirá-lo das eleições deste ano. Olha, doutor Eugênio, eu acho que esse depoimento do Tacla Duran hoje e a instalação da CPI, das delações, foi protocolada na quinta-feira da semana passada, né, com apoio de praticamente todos os líderes, de todos os grandes partidos da casa. Eu acho que só o PSDB não assinou. É uma CPI que pretende aprofundar exatamente estas questões que o doutor Eugênio aqui levanta, né, e que vão estar presentes hoje no depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, né. Em 4 oportunidades, a defesa do presidente Lula tentou arrolar Tacla Duran como testemunha. E em todas elas houve uma negativa do juiz Sérgio Moro. Essa negativa foi mantida no TRF4, né, pelo Dr. Gebran. E ontem à noite nós tivemos aí uma manifestação inusitada, né, do procurador Nicolau Dino, no STJ, ontem, onde ele diz textualmente no seu despacho que mesmo que as provas utilizadas venham a ser falsas, né, não se justifica que Rodrigo Tacla Duran possa ser ouvido, né. E ele faz referência, dizendo o seguinte: uma testemunha no exterior é extremamente onerosa, é muito difícil. Nós vamos ouvir o Tacla Duran hoje por videoconferência, sem nenhuma despesa. Então, chega a ser hilária, né, a argumentação utilizada para não ouvir o advogado Rodrigo Tacla Duran. Mas eu quero destacar aqui, até mesmo para que o doutor Eugênio possa nos ajudar, 2 coisas que me parecem importantes. E que, inclusive, é uma prática que esses procuradores aqui, eu estou convencido disso, aprenderam nos Estados Unidos. Sim. Essa metodologia de trabalho, e que lá acabou gerando, Ana, ações judiciais de anulação dessas provas e de sentenças e de responsabilização criminal de procuradores. Porque eu tenho certeza que mais dia menos dia nós teremos uma investigação aqui no Brasil sobre o papel do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Diogo Castor. Essa história, isso aí já passou do limite do absurdo. Eu quero que não seja verdade a matéria da Folha de São Paulo. Eu não sei se o senhor viu, doutor Eugênio, que o Sérgio Moro passou um feriado no Principado de Mônaco. Quer dizer, a Folha de São Paulo traz assinado pela Mônica Bergamo, que o Sérgio Moro passou um feriado no Principado de Mônaco, que tinha um jantar com o príncipe Albert, e que uma das preocupações da família era as regras de etiqueta, e que por conta disso falaram com a família Dória antes de viajarem
para saber como deveriam se portar diante do príncipe Albert. O que é isso? Mas um juiz de primeira instância. Um juiz de primeira instância. Agora, aquela XP Investimentos, que é uma grande consultoria do mercado financeiro, fará um evento para investidores interessados no mercado de capitais no Brasil, em privatizações. Quem são os palestrantes? Eu imaginei, vão ser grandes economistas. O primeiro palestrante é o Deltan Dallagnol. O segundo é o Carlos Fernando, o terceiro é o Diogo Castor. Mas o que esses procuradores da Lava Jato têm para ensinar para os investidores do mercado de capitais? E quanto que estão ganhando? E aí, boa parte dos financiadores desses eventos são bancos e instituições que têm relação com a Petrobras. Sérgio Moro ganhou um prêmio de Homem do Ano em Nova York, onde cada mesa do jantar custava $26 mil. E a maioria das mesas foi comprada pela Petrobras. Então, as coisas chegaram num ponto, né? Mas o que eu queria dizer, doutor Eugênio, é que essa denúncia da CPI, ela traz também um outro elemento que eu acho que ele é fundamental de ser compreendido, que é o pagamento para não ser delatado. Então, uma pessoa que participou de algum desses esquemas criminosos, ele contrata um determinado escritório de advocacia, faz uma delação e manda avisar 3 ou 4 pessoas que sabem que ele tem informações a respeito dela e diz: olha, eu estou disposto a não delatar vocês. Agora, isso tem uma taxa, né, de proteção. Então, nós temos no Brasil hoje um mercado de delações, mas um mercado muito mais valioso que o mercado de não delações. Então, isso aí é um escândalo. Nós precisamos investigar isso a fundo. Esse esquema de proteção, pessoas que foram condenadas a mais de 100 anos e de uma hora para outra tem uma pena de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos. Um exemplo que eu gosto de usar também é o do Sérgio Machado, né? Quer dizer, o Sérgio Machado fez uma delação. Nada do que ele falou foi aproveitado pela Polícia Federal. Pediu anulação, que até hoje não tem decisão sobre o que vai se fazer com a delação do Sérgio Machado. Ele cumpre pena domiciliar numa casa, numa frente de uma praia no Ceará, que não tem no Brasil um hotel 7 estrelas mais luxuoso, com quadra de tênis, sauna, estúdio, boate, piscina térmica, tudo que tu imaginar. Os filhos ficaram protegidos em Nova York, em Londres. As informações dizem que eles têm cerca de 900 milhões de libras em imóveis e autorizaram que os filhos pagassem a multa de 70 milhões de reais, que é 900 milhões de libras, são 2 bilhões e 500 milhões de reais. E está lá, livre, leve, solto. Né? Então, isso é uma vergonha o que a Lava Jato... O fato é o seguinte, até nos Estados Unidos, o uso do plea bargain, né, que, vamos dizer, tem servido de base acadêmica para esses nossos coleguinhas da Lava Jato lá do sul do Brasil, é visto com muita crítica. Porque o limite entre o plea bargain e o duress, ou seja, a chantagem pura e simplesmente, a extorsão, é mínima. Nos Estados Unidos é verdade. O policial assim de 5ª, 6ª categoria e também os district attorneys, às vezes fazem isso. Eles pegam a folha corrida do sujeito, informações que não tem nada a ver com aquele processo. Isso, olha, se você não nos ajudar, você tem aqui um problema de excesso de velocidade, você vai ficar sem a sua carteira, você tem aqui um problema de sonegação fiscal, você pode ir na cadeia por 4 anos por causa disso, tal. Se você agora trabalhar com a gente esquece todos esses outros casos seus e você fica livre, é um homem livre, ou na pior das hipóteses, a gente faz um negócio para não ficar coisa muito escandalosa com o público, em vez de você levar 8 anos, você vai levar 8 meses de cadeia. Nos Estados Unidos tem procuradores que fazem isso, mas isso aqui é altamente criticado também na criminologia americana.
né? Não é algo assim que é um consenso que isso o Estado pode fazer. O Estado, ele não pode ser um criminoso que faz chantagem com aqueles que forem apanhados fazendo coisas erradas, né? O Estado não pode usar a mesma moeda que o bandido, né? E que no Brasil, o que se vulgarizou entre nós é esse tipo de conduta, nada demais. Não, eu vou deixar o cara preso aí na cadeia, como disse um certo procurador regional da República, lá na 4ª região, tal de Manuel Pastana, né? Dando um parecer que é perfeitamente legítimo manter alguém preso para que ele venha realmente a entregar. Isso foi dito no TRF da 4ª região. Claro que dentro da casa, na época, aquilo gerou até algum tipo de polêmica, né? Mas no fundo, o Manuel Pastana, ele disse o que todos os procuradores estão achando que é normal, né? Sim, o princípio da garantia da instrução criminal pode fazer com que alguém que tem uma informação seja mantido preso até que ele abra a boca. Ou seja, daqui a pouco a gente legitima o pau de arara, não é isso? Doutor Eugênio, o senhor me permite? Quer dizer, as vítimas da tortura no período mais duro da ditadura militar aqui no Brasil, todos eles, quando você lê suas biografias, você conversa, o que eles contam, né? Quer dizer, mesmo as pessoas mais firmes, mais duras, elas aguentavam tudo. Só tinha uma coisa que era desesperadora, quando traziam um parente para a sala de tortura, né? Quando você olhava na sala de tortura, estava tua esposa, estava tua filha, estava tua mãe, e o torturador dizia, olha, se tu não falar, é ela que vai apanhar. A prática da utilização dos parentes como método de extorsão e para obrigar as pessoas a delatarem. Olha aqui, Paulo Roberto Costa, a esposa, as filhas e os genros. Lúcio Funaro, a irmã. Tacla Duran, a irmã. José Carlos Bunlai, o filho. Raul Schmidt, a filha. Vacari, a irmã, a esposa e a cunhada, que depois descobriram, inclusive, tinham levado a pessoa errada. Milton Chaim, o filho. Paulo Vieira de Souza, a filha. Eduardo Cunha, a esposa. Aécio Neves, a irmã. Lula, perseguição à esposa e os filhos. Temer, as filhas. João Santana, a esposa. Zé Dirceu, o irmão. Sérgio Machado, os filhos. Nelson Meller, os filhos. Sérgio Cabral, a esposa. Milton Pascovitch, o irmão. Chinco Nakandari, os filhos. Ricardo Pernambuco, os filhos. Coronel João Batista Lima, a esposa. André Vargas, o irmão. Eu tenho mais uma lista de pessoas aonde foi oferecida de alguma forma a proteção aos familiares em troca da delação ou a perseguição implacável a familiares para quem não quis delatar e para quem não quis ser parte do esquema. Isso aqui, gente, num determinado período histórico, vai ser lido como uma tortura psicológica, uma nova forma de extração ilegal de informações e depoimentos, como disse o doutor Eugênio. O cara é condenado a 26 anos de cadeia e dizem para ele o seguinte, agora se tu entregar o fulano, amanhã tu vai para casa. Agora, quem comete, assim como os torturadores, são pessoas que envergonham a história desse país, que entram para a história pela porta dos fundos, pela lata do lixo. Estas pessoas que transformaram a prática da tortura num método de extração de depoimentos nos tempos atuais também terão que ser responsabilizados por isso. As pessoas ficam presas sem julgamento, sem condenação. Tem gente por 3 anos. 3 anos preso. Sustentado no quê? Não, mas ainda não delatou. Mas ainda não quis colaborar. Então,
Então a sociedade brasileira, aos poucos, ela vai se dando conta, ela vai percebendo a gravidade de tudo isso que a Lava Jato trouxe para o nosso país e, fundamentalmente, também os esquemas financeiros, né, que estão enriquecendo pessoas que são os novos ricos da Lava Jato. E não, vamos dizer assim, não são pessoas que nós possamos dizer que são exemplo de moral e de ética no Brasil. Né? Pessoas que não têm nenhum problema em embolsar verbas que não têm previsão legal, tá? Como essa tal do auxílio moradia. Pessoas que usam recursos públicos para viajar para cima e para baixo e fazer propaganda de si mesmo. Né? E são os mesmos que entraram contra os deputados, né, um tempo atrás por uso de cota de passagem para fazer discurso e atividade política. Agora, eles usam passagens diárias para ficar fazendo autopromoção. Né? O senhor Rodrigo Janot usou recursos públicos para envelopar prédios e carros públicos fazendo propaganda de Lava Jato. Né? Essas tais de 10 medidas, né, que eles ficaram fazendo, vamos dizer que eles ficaram campanhando por aí, essas 10 medidas não tinham nada de iniciativa popular, gestadas dentro dos gabinetes burocráticos desse pessoal da extorsão, né, e vendida como se fosse algo da população, né, da sociedade. Né. É uma coisa impressionante, quer dizer, ao populismo, a demagogia, misturado com a arbitrariedade, produziu um caldo de destruição do tecido institucional do Ministério Público que é assustador. E eu escrevi isso, aliás, disse isso esse final de semana naquela entrevista da Carta Capital, que a situação ficou tão grave nesse país que também quem poderia fazer algo contra se omite, né? Como os nossos tribunais superiores, que realmente a gente só vai poder ultrapassar esse episódio vergonhoso do nosso país, de completo desvio da função jurisdicional, com ato de força. Quando eu digo um ato de força, é o quê? É os atores políticos desse país, aqueles que representam a soberania popular, mostrarem que ainda quem manda nesse país, né, é o povo, de quem emana todo o poder e que está representado no Congresso Nacional. Chega, não dá mais de a gente ficar assistindo as instâncias superiores coonestando esse tipo de prática vergonhosa, quando todo mundo sabe que isso não é um devido processo legal, que isso não proporciona um julgamento justo, né? Que, na verdade, há uma seletividade enorme na escolha dos atores, e, aliás, é uma coisa muito curiosa isso, que o PSDB não tenha exatamente assinado, né, essa moção pela convocação do Tacla Duran. É a coisa mais curiosa, quer dizer, vestem a carapuça mesmo, porque claramente eles não vão querer comprometer o seu juiz, né? O seu juiz, que é Sérgio Moro, que não tem nenhum problema em mostrar a sua proximidade com as figuras do PSDB, sendo fotografado com Dória, né, em plena em pré-campanha, né, fazendo campanha para o Dória, sendo fotografado, né, nos convescotes com Aécio Neves, né, e, curiosamente, me diga alguém do PSDB que foi pego por Sérgio Moro, né? Então, aí, claro, eles não querem prejudicar o juiz dele. Quer dizer, a coisa é tão descarada, que o PSDB não assina. Ou seja, eles realmente vestiram a carapuça, né? Essa é uma justiça partidária, claramente partidária e escancaradamente partidária. E nossas instâncias superiores e o CNJ, o que faz a respeito disso? 14 representações foram feitas contra Sérgio Moro. Nenhuma delas foi acolhida até hoje. Nenhuma delas. Né? E fatos gravíssimos. Uma que até hoje estão enrolando para julgar é qual?
é o vazamento. Né? Quebra. A quebra do sigilo, o vazamento proposital para a mídia daquela conversa entre Dilma e Lula, entre a presidenta da República, um ex-presidente da República, sendo que Sérgio Moro não tinha nenhuma jurisdição para tratar daquele fato. Nenhuma. E foi gravado fora do período autorizado. Quer dizer, um crime descaradamente cometido às barbas da sociedade brasileira, né? E o CNJ empurra com a barriga. Por isso mesmo, eu vou dizer, quando eu digo ato de força, eu digo uma coisa. Por exemplo, nós precisamos realmente rever esses conselhos de controle externo. Quando, na época da discussão do relatório da Zulaye Cobra, em 2004, foi colocada essa questão do controle externo, o objetivo da sociedade era colocar nesse controle externo representantes da sociedade civil. Era para ser externo, fora do judiciário, fora do Ministério Público. Né? Na época, o ministro Maurício Correia, então presidente do Supremo Tribunal Federal, esbravejou e disse que isso seria inconstitucional. Inconstitucional o quê? O controle da qualidade do serviço do judiciário pela sociedade. Me diga, qual é a norma constitucional maior do que aquela que diz que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido? Né? Os juízes brasileiros não têm nenhum compromisso verdadeiro com a sociedade. Não tem compromisso. Né? O fato é o seguinte, pelo menos em países em que o judiciário também é burocrático, que nem na Alemanha, por exemplo, os juízes, toda vez que vão redigir uma sentença, um veredito, eles começam a sua sentença assim, em nome do povo alemão. Aqui no Brasil, o juiz não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. Ele começa a sua sentença, vistos, etc. Não é isso? Ou seja, para ele, aquilo lá é um poder que ele tem ungido por um concurso público sem dar satisfação a ninguém. O concurso público passou a ser para ele a passagem para o céu, para a sua felicidade, e ninguém pode com ele. Isso a gente tem que acabar. Não existe numa república nenhum poder descontrolado da sociedade. Nós precisamos refazer esses conselhos nacionais. Eles precisam ter realmente atores externos. Tem que ser bacharel em direito. Tá bom, sociedade civil tem vários bacharéis em direito, não seja por isso. Né? Nós podemos pegar professores das universidades, nós podemos colocar advogados de organizações não governamentais, não tem problema nenhum, mas vamos ter sim que controlar essas instituições, porque mais do que controlar essas instituições, nós queremos controlar as corporações que distorcem os poderes que são conferidos pela Constituição. Mas líder Paulo Pimenta, ministro Eugênio Aragão, um dos principais diários de notícias do Peru, traz nesta manhã que Tacla Duran será ouvido naquele país como já foi em outros países do mundo. E por que aqui no Brasil isso não acontece? Qual é a diferença? Olha, Ana, em primeiro lugar eu quero destacar aqui a grande audiência que nós estamos tendo aqui essa manhã. Estou vendo aqui na minha página, estou olhando também a página do PT na Câmara, nós estamos praticamente com os números muito semelhantes. Né? São milhares de pessoas que estão ligadas conosco aqui, né? Que mostra a importância da mídia alternativa, a importância da gente construir espaços como esse, que permitam às pessoas receber informações que jamais elas receberiam em outro local. Imagina se a Rede Globo, se a Globo News vai proporcionar um debate com esse conteúdo que nós estamos aqui fazendo hoje. Né? E a importância de que as pessoas compartilhem, porque compartilhar é uma forma da gente furar a bolha. Né? O Tacla fura a bolha e a gente também fura a bolha. Né? Porque quando a gente compartilha, pessoal, a gente amplia o nosso alcance. A gente tem que valorizar muito esse nosso espaço aqui. Né? Eu gosto muito dessa hashtag Lava-Toga. Né? Essa hashtag, ela bate, né, na hipocrisia, ela bate na seletividade. E eu e o deputado Fatih Damus apresentamos um projeto sobre isso, né, que ele dialoga com tudo isso que o doutor Eugênio está falando aqui hoje. Né? Quer dizer, você precisa criar marcos legais que permitam um freio
da sociedade nesta relação escandalosa que hoje se tornou algo normal dentro do Ministério, né, e do Poder Judiciário. Quando a gente começa a ver, esses dias eu vi uma matéria sobre Rio Grande do Norte, doutor Eugênio, que há poucos meses estava em greve de polícia e confusão. Eles mandaram pagar, agora, 30 dias atrás, 45 dias atrás, mandaram pagar retroativo a 1996 o auxílio moradia. Mandaram pagar 22 anos retroativo do auxílio moradia. E o Ministério Público, que poderia tomar a iniciativa, o que ele faz? Pede para que seja estendido para eles. Quer dizer, o Ministério Público, que poderia representar a sociedade e dizer, tchê, vamos parar com isso aqui está demais, isso é uma vergonha. Ele diz, não, ele requer que seja estendido. Então, ou a gente vai compreender que há um desequilíbrio que infelizmente se criou no Brasil. Evidente que não são todos, mas que tem uma parcela importante que foi capturada pelo golpe e que tem responsabilidade direta em tudo isso que o Brasil está vivendo, porque se omitiu diante da injustiça que foi afastar a Dilma, uma mulher honesta, que nunca cometeu nenhum crime, e que hoje silencia diante da violência que está sendo praticada contra o presidente Lula. Sim. Silencia de uma maneira covarde. Todos aqui sabem que houve uma mudança de interpretação da Constituição dentro do processo de investigação da Lava Jato para que pudesse ocorrer o início do cumprimento da pena antes da sentença transitada e julgada. Isso tinha um endereço certo, que é a pessoa do presidente Lula, que está lá em Curitiba nesse momento. Estamos completando 60 dias em que o Lula está lá, sem que nunca tenha sido encontrado uma prova, um extrato, uma escritura. Por quê? Porque não cometeu crime. Aí você tem o Aécio Neves, que foi encontrado contas bancárias em Singapura, na Suíça e em Nova York. O José Serra, com contas pelo mundo afora. O Alckmin, com contas pelo mundo afora. FHC, nada, absolutamente nada. A Procuradora-Geral da República, semana passada, pediu o arquivamento do processo contra Luiz Nunes. Segundo ela, porque a denúncia foi feita por um delator que não conseguiu apresentar provas daquilo que havia delatado. Né? Gente, isso é o que mais tem na Lava Jato. Né? A denúncia Léo Pinheiro. Quer dizer, a denúncia contra o presidente Lula, ela é toda ela cheia de artifícios para justificar o injustificável, do tipo momentos excepcionais justificam medidas excepcionais. O PRF, claro, disse isso. Né? Lula nunca cometeu nenhum ato de ofício que caracterize a corrupção. No entanto, no caso dele, isso não é necessário, pelo papel político que ele exercia. Né? Ato indeterminado. Ato indeterminado. Qual é o ato que justifica? Não, é um ato indeterminado. São coisas absolutamente fora do padrão da jurisprudência, da doutrina, do direito penal, do direito criminal brasileiro, que nunca foram utilizadas contra ninguém e que hoje são utilizadas contra o presidente Lula. Esse caso do Tacla Duran, veja bem, como é que alguém... Sai uma notinha no jornal, o Ministério Público Federal abre uma investigação. Ainda mais se for na Globo. Né? Aí você tem uma pessoa, independente da opinião de mérito que qualquer um tenha a respeito dele. O Tacla Duran era advogado da Odebrecht. O Tacla Duran participou de toda a discussão sobre o acordo da delação da Odebrecht, 77 delatores, que vão receber cada um 15 anos de salário. Que é uma coisa vergonhosa, né? Quer dizer, o delator remunerado. Aí o Tacla Duran quer depor. Aí o Tacla Duran tem um conjunto de planilhas, extratos, senhas, informações, trocas de e-mail, trocas de mensagem, quer depor. Aí é colaborador na Espanha, em Andorra, nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina, e no Brasil ninguém quer ouvir.
Aí a defesa solicita que ele seja rolado como testemunha. É negado esse direito à defesa. Aí o juiz chegou a dizer que não sabia como encontrá-lo. Nós, pessoal, eu e o Vadim fomos à Espanha e encontramos o Tacla Duran. Hoje ele prestará um segundo depoimento para o Congresso Nacional. E ontem o Nicolau Dino disse que é muito oneroso, que não se justifica ouvir uma testemunha no exterior, a não ser que seja imprescindível para uma das partes, mas a defesa considera que é imprescindível o depoimento do Tacla Duran. Então tudo isso, gente, é realmente revoltante. Nós estamos assistindo hoje no Brasil uma verdadeira inversão total de valores. E essa CPI, que é só da Câmara, sobre a máfia das delações, ela tem muito a contribuir com o país, viu? Ela tem muito a contribuir com o país. Temos que também só fazer, vamos dizer assim, vamos botar os pontinhos em cima dos is, né? O senhor Nicolau Dino, né, foi candidato a Procurador-Geral da República, apoiado por Rodrigo Janot. Exatamente. Né? E, na verdade, ficou em primeiro lugar na casa, só não virou Procurador-Geral da República porque o Temer resolveu nomear a segunda colocada, a Raquel Dodge, né? E ele tem claramente compromissos. Eu lembro que foi o senhor Nicolau Dino que no Tribunal Superior Eleitoral entrou com uma das ações para extinguir também o registro do PT, né? Ou seja, ali claramente ele faz parte de todo um contexto, né? Um contexto, vamos dizer, de ações do Ministério Público contra, né, o PT, contra pessoas vinculadas ao partido, né? Então, era alguém que talvez neste momento teria feito muito bem, dentro da posição que ele estava, de não ter dado esse parecer, ou melhor, ter dito, olha, por razões de foro íntimo, não me sinto à vontade, por favor, eu fui, afinal de contas, vice do Janot nessa questão, por favor, passe isso para outra. Não. Deu parecer e fez o dever de casa. Né? Isso que eu ia falar para o senhor, doutor Eugênio, esse negócio de ser declarar impedido também não existe mais, né? Porque o Moro, a declaração do Moro para justificar que não tinha nenhum problema ele ter ido na atividade do Dória em Nova York, dele participar dos convescotes que ele participa com o Aécio Neves. E ele fez uma palestra remunerada em Nova York, promovida pela LID, que é uma empresa de lobby do Dória. E a palestra foi paga por um escritório de advocacia que tem contratos milionários com a Petrobras e com o Banco do Brasil. A declaração do Moro foi a seguinte: não, mas o Lula também tem fotos com o Temer, tem fotos com o Aécio. Lula é um ator político. O Lula é presidente da República. Agora, ele, se ele quiser fazer isso, ele então se candidate. Aí o Aécio foi governador. Aí, não, mas o Lula também circula. Mas o Lula também tem fotos. Por que eu não posso ter? Como assim? É muita soberba o mesmo. O problema do Moro, ele não acredita. É soberba. Ele não acredita que ele é um juiz de primeira instância. Ele não acredita nisso, né? É o rei do Brasil. E nesse aspecto da questão da seletividade, a semana passada, doutor Eugênio, entrou de novo na pauta do CNJ a nossa representação e de novo foi retirada da pauta que trata da violação ilegal do sigilo da então presidenta Dilma Rousseff na conversa com o presidente Lula e na divulgação para as redes de televisão, para a Rede Globo, né? Esse caso, para mim, ele é muito emblemático, né? Porque como também as conversas de Dona Marisa, com o filho. Com o filho. Porque, também não tinha nada a ver com a história. Em primeiro lugar, o Moro é tão ladino, né? Que quando ainda estava vivo o ministro Euriza Vasque, ele pediu desculpas. Sim. Pediu desculpas. Como, na época, eu cheguei a conversar com o ministro Teoria a respeito disso. Como diriam lá no Rio Grande do Sul, fez uma cara de sorro manso, né? E fez uma cara de coitadinho, pediu desculpas, né?
quase chorou, ficou com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, né? Lágrima de crocodilo, né? Agora, esses dias, foi fazer uma palestra em Nova York, disse, eu não me arrependo de nada. Eu nunca pedi desculpas. Eu nunca pedi desculpas, o cara já morreu, não pode confirmar. Eu divulguei, porque a mídia é minha aliada, e a Rede Globo me ajuda, e era uma forma de eu expor para o Brasil, mesmo, sei lá eu, se a lei permitiria ou não, mas tipo assim, um ato de... Agora, vejam bem, já fazem 2 anos e 2 meses que nós entramos com a representação. E por que o CNJ não julga? Por uma razão muito simples. Se o CNJ disser que o Moro não cometeu um crime, ele vai abrir um precedente para que qualquer juiz de primeira instância vaze. Possa vazar o que quiser, possa fazer interceptação telefônica do que quiser. Agora, se o CNJ disser que o Moro cometeu um crime, isso tem que ter consequência. Então o CNJ, ele se omite a julgar. E eu tive aqui numa oportunidade, eu tive a chance de, na frente do Moro, na cara do Moro aqui na Câmara, olhar para ele e dizer, doutor, ele citou 18 vezes os Estados Unidos numa fala aqui. 18 vezes ele falou, se fosse nos Estados Unidos, vocês já viram no filme americano, como ocorre nos Estados Unidos, ele falou 2, 3 vezes em filmes. Não sei se vocês já viram o filme e tal, né? Eu perguntei para ele, doutor, e se fosse nos Estados Unidos que um juiz de primeira instância tivesse de maneira ilegal interceptado uma conversa entre o Trump e o Obama? Um juiz de primeira instância fizesse uma interceptação ilegal de uma conversa do Trump e o Obama e divulgasse essa conversa para as redes de televisão dos Estados Unidos e do mundo. Estava na rua. E se pegasse uma conversa da senhora Michelle Obama com a filha sobre uma questão qualquer do dia a dia da família, que não tem nada a ver com qualquer processo, e que jogasse para a CNN essa conversa da Michelle com a filha para buscar favores da grande mídia. O que teria acontecido, doutor Sérgio Moro, com esse juiz de primeira instância nos Estados Unidos? Doutor Eugênio, ele disse, olha, eu estou muito atrasado. Me desculpe, aí não vou responder dos demais deputados, mas do deputado Paulo Pimenta eu não vou responder. Né? Esse cara ia para a cadeia. Crime de segurança nacional. Esse cara, esse juiz de primeira instância americano, hoje estaria preso. Agora o Sérgio Moro no Brasil é tratado... Agora, era tratado, né? Porque hoje mais da metade da população... A verdade é o seguinte... Mais da metade da população... Sempre eu costumo dizer o seguinte, para aqueles procuradores e juízes que gostam da mídia e acham que são amiguinhos da mídia. Né? Lembrem-se do antecedente, do precedente do Luiz Francisco. Né? Incensado pela mídia para cima e para baixo, não havia um dia que não tinha Luiz Francisco nos jornais, lembra? Né? De um dia para outro, eles abandonaram o Luiz Francisco. Primeiro destruíram o Luiz Francisco, dizendo que ele realmente tinha exagerado com a ACM, não sei o que mais, e realmente tinha, mas resolveram mudar de lado. E depois jogaram ele para o eterno ostracismo. Tá? Moro e Dallagnol devem saber disso. Não existe amizade com a imprensa. Imprensa não tem amizade, imprensa tem pauta. Tá? E isso significa simplesmente o seguinte, enquanto eles forem bons para garantir pauta, serão incensados pela imprensa. Mas um dia a pauta vai ser destruir essa turma. Aí vira pauta. Então, se esperem que a própria imprensa amiguinha de vocês vai fazer o serviço, né? Vai fazer o serviço de criar uma pauta destruindo a sua própria pauta, né? Isso daí é típico de mídia, né? E existem mais casos de exemplo disso no Brasil. Portanto, não se fiem. Essa coisa de dizer que eu posso fazer e aprontar porque a mídia me protege enquanto houver interesse de pauta. Um dia não haverá mais e a sociedade vai cobrar a sua conta.
Muitas pessoas perguntando para vocês dois aonde que isso vai parar e qual é a solução para tudo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante que as pessoas percebam que há 1 ano e meio atrás, se nós disséssemos aquilo que nós estamos falando aqui agora, e nós já falávamos isso, um percentual importante da sociedade brasileira diria, olha, pelo amor de Deus, como é que esses caras têm coragem de falar isso do doutor Sérgio Moro? Essa criatura tinha que ser beatificada, né? Esse Deltan Dallagnol é uma espécie de ungido, né? Gente, saiu uma pesquisa recentemente e teve um dado nessa pesquisa que, para mim, ele é o mais importante da pesquisa. Não foi nem o fato do Lula estar liderando, ter mais do que a soma de todos os candidatos, ter mais do que o dobro do segundo colocado. O Temer apareceu com 87% de rejeição. Eu digo, é impossível que alguém possa ser tão rejeitado quanto o Temer. Mas, pessoal, tinha uma pergunta, que era o seguinte: você acha que no Brasil a justiça é igual para todos? 90,6% das pessoas disseram não. No Brasil a justiça é seletiva. No Brasil a justiça julga de acordo com a pessoa. Dependendo quem é a pessoa, ela funciona de um jeito. Dependendo quem é a pessoa, ela funciona de outro jeito. 90% de cada 10 pessoas, 9 tem claro que no Brasil, infelizmente, o Poder Judiciário tem lado. Perdeu. Pessoal, alguns anos atrás, o Poder Judiciário era uma das instituições mais respeitadas do país. E quando eu falo Poder Judiciário aqui, eu estou falando algo mais amplo do que só os juízes. Isso envolve o Ministério Público, isso envolve, né, o sistema de justiça. Então, o sistema de justiça no Brasil, infelizmente, ele foi capturado. Assim como em 64, as elites, supostas elites, derrotadas sucessivamente nas urnas, para chegar ao poder, bateram nos quartéis em busca de farda. Nesta oportunidade histórica foi em busca da toga que eles foram. Com o apoio da mídia, com o grande financiamento internacional. Basta vocês verem o que está acontecendo com o petróleo. Quem não entender a relação direta que existe entre o golpe e o petróleo, e o pré-sal, e a Lava Jato, não entendeu nada do que está acontecendo, né? Agora, pessoal, isso só ocorreu porque nós fizemos essa disputa, essa narrativa, essa mídia no Brasil. Eu vi uma declaração daquela Eliane Cantanhede nesse final de semana. Eu não sei se o senhor viu, doutor Eugênio, no Estadão. Ela faz uma coluna dela no Estadão, no domingo, ela diz assim: há de se registrar neste momento histórico a importância dos verdadeiros heróis nacionais. Homens que, diante de toda a adversidade, não desistem do Brasil. Quero destacar aqui 2 deles, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Está escrito isso. Eu não sabia quem é que pagou para ela. Está escrito ali. Heróis brasileiros. E quero destacar 2 deles, Eliseu Padilha e Moreira Franco, que mesmo diante de todas as adversidades, não desistem do Brasil. Tinha que estar na cadeia. Bota eles lá no Panteão, lá na Praça. Tinha que estar na cadeia. Se a Câmara tivesse tido a coragem de permitir que o Temer fosse investigado, os 2 estavam presos. E a comentarista da Globo News chama de heróis nacionais. É do Estadão, né? Mas ela é da Globo News também. É. Então é um negócio assim que nós só nos resta o quê? É mobilização, é organização. Porque as pessoas perguntam o que fazer. Essa é a grande pergunta, né? E nós não vamos desistir, pessoal, de escrever o presidente Lula, nosso candidato, dia 15 de agosto. Eles podem tirar o cavalinho da chuva, podem fazer editoriais, podem fazer declarações. Quem ama o Brasil tem que ajudar. A responsabilidade histórica, vamos ter que deixar isso muito claro. A responsabilidade histórica, se Lula for inviabilizada,
é do judiciário, né? E ele vai ter que assumir essa responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, hoje, essa pesquisa do Poder 360 mostra claramente, num cenário sem Lula, quem é que ganha? Ganha aquele que ficou chutando as canelas do deputado Jean Willis durante a votação do impeachment. Aquele que fez uma homenagem à brilhante Ustra, né? Aquele que disse que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. É essa pessoa que hoje fica na dianteira sem Lula. Então a gente vê claramente... E mesmo quase assim, um percentual baixíssimo. Sim. É uma eleição em que o branco, nulo e abstenções poderá ter 70%. É. Eu achei essa pesquisa muito útil, porque ela mostra claramente o retrato desse país sem Lula. Mostra claramente o que é. É isso que a gente está esperando? Eu acho, doutor Eugênio, que é importante a gente frisar para o pessoal aqui que o doutor Eugênio tem tratado dessa matéria. Pessoal, não existe na legislação brasileira nada que impeça que no dia 15 de agosto a inscrição do presidente Lula seja feita. O doutor Eugênio foi procurador-geral eleitoral. Né? Foi. O doutor Eugênio conhece muito o direito eleitoral. Nas eleições de 2014. Eleição de 2014. Portanto, nada impede que no dia 15 de agosto a inscrição do presidente Lula seja feita. Se alguém quiser entrar com pedido de impugnação, se quiser Os fazer prazos. que faça, existem prazos, existem regras, e até as últimas eleições eram 90 dias de campanha. Agora são 45. Agora são 45. Portanto, não há possibilidade legal de que tenha uma decisão transitada e julgado de que o Lula não possa ser candidato. Portanto, o Lula terá que ser julgado depois da eleição. E achei muito interessante também que na eleição agora do Tocantins, né, houve impugnações tanto da candidata Cátia Abreu quanto do candidato da Amasta no TSE. E o TSE, apesar de serem casos típicos de inelegibilidade objetiva, o Amasta não tinha tempo de desincompatibilização do cargo e Cátia Abreu não tinha tempo de filiação no partido, né, para ser candidato pelo PDT. Então, nesses casos, é interessante que o TSE se recusou a declarar a inelegibilidade, a acolher a impugnação e adotou o princípio indúbio pró sufrágio, que significa o quê? Deixa o eleitor julgar. Eu achei um precedente muito interessante para nós, tá? Porque realmente é isso que nós estamos dizendo. Eu tenho que aprender essa aí. Indúbio pró sufrágio. Eu tenho que aprender essa aí. Indúbio pró sufrágio. Boa essa Ou seja, quem tem que julgar, na verdade, é o eleitor, né? Porque diante da desmoralização dessas nossas instituições, que fizeram uma molecagem em cima da outra para condenar o presidente Lula, para confirmar a toque de caixa, né, a condenação do presidente Lula para torná-lo inelegível ainda em janeiro, na época do recesso. E agora, dormitando gostosamente em cima do recurso especial que há quase 40 dias está na mesa da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tiveram uma pressa enorme para confirmar a condenação, mas não tem pressa nenhuma para a revisão dessa condenação. Estão sentados, assim, em berço esplêndido, né? Esperando o quê? Esperando a eleição passar. É isso daí que tem que ser hoje claramente denunciado. Esse tipo de atuação que é uma verdadeira chicana. Agora, eu quando estava na faculdade, eu sempre aprendia que chicana era coisa de advogado de subúrbio, aquele advogado que não, vamos dizer, que não conhece nem as regras mínimas da ética profissional, né? Agora, hoje, o que a gente está vendo, que chicana também é especialidade de magistrado. Nós estamos vendo magistrados chicaneiros. E o que o TRF está fazendo é uma clara chicana. A conversa está muito boa, mas o nosso líder precisa se preparar mais ainda, já está muito bem preparado, mas se preparar mais ainda para logo mais 10 horas. E você é nosso convidado. Queremos, não é, líder? Tipo, pessoal, compartilhar e abraçar também a equipe da TVT que sentiu a importância desse ato, né?
a cidade, né, da onde estão acompanhando a nossa transmissão, colocar a hashtag aí Lava Toga, Tacla Fura Bolha, Tacla Vai Falar, a TVT, muita gente vai acompanhar o depoimento do Tacla Duran, né? A TVT vai transmitir em sinal aberto em São Paulo o depoimento do Tacla Duran, né? Vários correspondentes internacionais vão acompanhar o depoimento do Tacla Duran. Alguns órgãos da mídia nacional não mostraram interesse. Com certeza eles vão assistir, né? Porque Tacla Duran vai trazer aí também nesse depoimento novos fatos, novas informações acerca de tudo isso que nós conversamos aqui. Nós estamos aguardando para amanhã, doutor Eugênio, a leitura da nossa CPI das delações. Protocolamos a semana passada com 181 assinaturas. Todos os líderes dos principais partidos, com exceção do PSDB, né, assinaram a CPI das delações. Portanto, nós temos muita coisa para ser feita aí no próximo período. Temos, né, muito trabalho pela frente. Sempre é uma alegria, Ana, poder estar aqui com vocês, e o doutor Eugênio sempre é uma aula, né? Verdade. A gente poder estar aqui junto com ele, né? Indúbio pro sufrágio, o pessoal está botando aqui a hashtag Indúbio pro sufrágio. Eu vou ensinar para o Vadir essa, eu não sei se o Vadir já utilizou essa. Doutor Eugênio, o Vadir, ele fica tão desesperado para ter audiência aqui no programa, que agora eu descobri que ele andou pintando o cabelo para parecer mais jovem. Eu vou conferir essa informação aí, viu, doutor Eugênio? O senhor que é muito amigo dele, eu vou conferir se é verdade que o Vadir anda pintando o cabelo, para parecer mais jovem aqui no programa com a Ana. Ou se é só maquiagem provisória para ele vir aqui. Pois é, e amanhã ele estará aqui conosco, vai nos contar tudo o que acontecerá no depoimento aí de Tacla Duran. Eugênio, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. E mais uma vez um carinho muito grande, desculpa te interromper, ao nosso design por essa abertura belíssima aí do programa. Líder, obrigada por todo o apoio, muito obrigada a toda a equipe de comunicação da liderança do PT na Câmara, que faz desse programa diariamente, que nós consigamos chegar aos mais variados lugares do Brasil. Gostou dessa hashtag Indúbio pro sufrágio? Estão botando um monte aqui. É para lembrares e aprenderes, como tu falaste pro Eugênio, né? Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Foi muito boa a nossa audiência e com certeza o pessoal vai começar o dia afiado aí, né? Verdade. Então, um beijo muito grande, vamos continuar compartilhando. E lembrando que 10 horas você pode acompanhar pelas nossas redes aqui no PT na Câmara. Pode também, é claro, acompanhar pela TVT, pelas redes do nosso líder Paulo Pimenta, o depoimento de Rodrigo Tacla Duran na Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara dos Deputados. Um beijo grande, o Democracia no Ar volta amanhã com o deputado Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro.